Fala, meus caros, eu sou o Gabriel e hoje vou estrear esse canal aqui com minha primeira aula de matemática no intuito de deixar você mais inteligente. Sim, isso mesmo. Eu sei que tem muito canal aí de matemática, né? E tem muita gente boa pra caramba explicando muito conteúdo de maneira bastante didática, mas uma coisa que eu quero aqui é deixar você mais inteligente, fazer você pensar um pouco mais nas coisas. E aí, eu vou começar com um assunto que aparentemente é muito bobinho, mas não é bem assim, né? Na verdade, pode ser a base que você não teve, inclusive, para você começar a pensar matemática de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira um pouco mais questionadora e menos decoreba, tá? Então, a gente vai falar aqui de números, de algarismos. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, qual uma maneira adequada de se entender os números, né? O que eles são, né? Tem toda uma questão filosófica aqui, né? Que a gente pode abordar de várias maneiras, mas o que eu quero para que você comece a ver as coisas de uma maneira um pouco mais plástica, eu quero que você entenda o número como um símbolo, tá? Então, símbolo. E aí, o que ele simboliza o quê? Ele simboliza quantidade. Então, é isso que a gente vai começar... É assim que a gente vai começar a encarar o número, tá? Como um símbolo que represente alguma quantidade. Olha, mas isso aqui parece óbvio, né? Por que você está falando isso? Porque quando você começar a ver dessa maneira, com esse pressuposto, você não vai ficar preso a formas, como por exemplo, vou colocar aqui 1 sobre 2 e eu vou colocar aqui 0,5. Eu já estive no meu primeiro ano da faculdade de engenharia, eu já vi gente que tinha grande dificuldade de entender por que uma coisa é igual a outra, né? Tudo bem, pode ser um caso extremo, tal, mas eu já vi isso acontecer literalmente, não é exagero, tá? Mas uma coisa é igual a outra. E o que ambos representam? O que ambos estão dizendo? Estão dizendo a metade de alguma coisa, certo? Então, metade de algo. E aqui fica mais fácil. Então, 1 sobre 2,5, né? Ou seja, você tem uma unidade aqui, uma coisa inteira, né? Vamos supor assim, tem um quadradinho, e aí você está dividindo em duas partes, né? E aqui 0,5, que ele vai ser um resultado dessa divisão de 1 por 2. A gente vai ver depois sobre divisões, né, e como fazer direitinho. A gente vai passar por assuntos muito básicos, mas é sempre no objetivo da gente pensar um pouco no que a gente está fazendo, tá? Então aqui meio, e aqui também é meio, que representa metade. O que acontece? Qual que é o problema de pessoas que não entendem que um é igual ao outro? É porque ele está preso na forma, ele está preso no 1 sobre 2. Ele não está preocupado em entender o que isso aqui significa de verdade, porque, né, foi assim que a gente aprendeu a ver na escola, como uma forma fixa. Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui, por exemplo, quando você começa a entender números e expressões como símbolos, a gente consegue visualizar um pouco mais, entender um pouco mais equações como essa daqui, ó, por exemplo. 10 menos x é igual a 9. Né? Aí o cara fica... Tem gente que tem dificuldade com isso aqui, né? E zero julgamento da minha parte, tá? Mas tem dificuldade com isso aqui. Então 10 menos x é igual a 9. Aí a pessoa olha para essa equação e ela não tenta entender o que isso aqui está comunicando, mas ela pensa assim: caramba, então isso aqui eu passo para lá, fica positivo, isso aqui eu passo para lá negativo, né? Aí coloco então, então vou fazer isso aqui, 10 menos 9 é igual a mais x, não é? Então eu faço aqui, e aí x é igual a 1. Isso quando a pessoa consegue fazer, né, a conta. Agora, quando você entende isso aqui é um símbolo, isso aqui é uma expressão simbólica, né? Está querendo me comunicar alguma coisa. Então, se isso aqui é uma expressão, e desculpa a minha letra aqui, pessoal, né? Escrever aqui no touchpad aqui não é fácil. Bom, isso aqui é uma expressão. O que ele está querendo me dizer? Vamos olhar, vamos dessa forma. Quer dizer que 10 menos alguma coisa, né? Subtraindo alguma coisa me dá 9. Olha, o que então o quanto eu preciso subtrair de 10 para dar 9? Então é 1. Então você não faz a conta, você já vai direto pro resultado, né?
Então, tente olhar, né? Se você tiver grande dificuldade, tá travando na equação, tá travando em entender algumas contas de fração, primeiro vamos tentar entender o número como um símbolo, tá? E primeiro tipo de exercício que eu proponho para a gente começar a ver as coisas dessa forma é falando sobre os algarismos, sobre os próprios números. Bom, sendo assim, vamos entender a seguinte situação. Vamos desenhar uma bolinha e a gente fala que a gente tem uma unidade, certo? Isso aqui é uma unidade. Perfeito? Se eu tiver duas bolinhas aqui, eu tenho duas unidades. Ok, então tá bem claro isso aqui. Aqui eu tenho 3 e por aí vai, não vou desenhar tudo, né? Mas então vamos prosseguindo, até que então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10 unidades. Veja bem, 10 unidades, né? É a quantidade de dedos que eu tenho aqui na minha mão. Passando disso, ao longo da história, as pessoas tentaram pensar se não havia maneiras melhores de a gente contar números assim, que vão aumentando em volume, né, em quantidade. Então, acima de 10, por exemplo, passou, eu não consigo contar nas mãos. E aí, o que eu faço, né? Convencionou-se representar essas 10 unidades, né, ou seja, essas 10 bolinhas aqui, numa caixinha maior. Eu queria fazer um quadrado, mas não vai rolar, né? Ficou uma coisa torta. Que abriguem esses 10 pontinhos, tá? Então aqui eu tenho ainda 10 unidades, certo? Mas essa caixinha a gente vai chamar então de uma dezena. Inclusive dezena vem de 10, né? Então aqui dezena. Pode reparar que aqui tem a raiz 10. Beleza, então 10 unidades, uma dezena. Legal, agora ficou mais fácil para eu contar, né, números maiores. Então, se eu continuar aqui, eu vou ter... Agora vamos usar as caixinhas, né? Opa, aqui, vamos usar as caixinhas. Então agora eu tenho uma caixinha dessa, a gente vai chamar de uma dezena. E uma dezena são 10 unidades. Se eu tiver duas caixinhas, aqui eu vou ter então duas dezenas, que serão 20 unidades, né? 20 bolinhas lá. E aqui é a mesma coisa, a gente vai agrupando, até chegar uma hora que a gente vai ter umas 10 caixinhas. Então aqui... Pronto, aqui tem 10 caixinhas. E aqui a gente vai chamar de 10 dezenas. Aqui é a mesma coisa. Aí ficou, bom, dezenas também passou, né, da contagem do número de dedos que a gente tem nas mãos. Né, e aí a gente vai, o que a gente pode fazer? Pode agrupar em algo maior? Sim, também pode. Vamos colocar uma outra forma aqui? Sei. Vamos colocar... Enfim, vamos colocar aqui uma nuvenzinha assim, ó. Pronto. A gente vai chamar essa nuvenzinha agora. Vai falar que ela é uma centena. Você veja aqui novamente, a gente tem a mesma raiz, né, na palavra. Centena vindo de 100. Numa centena, agora, terão 10 dezenas, né, que serão correspondentes a 100 unidades, concorda? Por quê? Bom, a gente tem agora essa nuvenzinha aqui, que está abrigando 100 quadradinhos, né? Desculpa, 10 quadradinhos. Aí você consegue imaginar, não vou conseguir desenhar tudo. Aí aqui, só que dentro desse quadradinho aqui, já tem 10 unidades cada, né? Então 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Se você for somar aqui o número de bolinhas, você vai chegar a 100. Mas aqui a gente tem 10 caixinhas, que são 10 dezenas. Isso equivale a uma centena. E por aí vai, né? Então aqui eu vou ter uma centena são 10 dezenas, que são 100 unidades. Se eu tiver duas dessas, então você já consegue até completar aí comigo, né? Que você tem duas centenas,
10 dezenas, inclusive se o pessoal vê que, opa, desculpa, que tenho 20. Esse cara tá demorando, escreve muito e tal. Eu sugiro que você também escreva junto comigo, né? Isso vai te ajudar bastante. Então aqui 200 unidades. Se quiser pausar também o vídeo, lógico, fique à vontade aí. Então aqui tem 200 unidades também, né? 200 unidades, aqui tem 100 unidades. E assim a gente vai seguindo até a gente chegar na parte do milhar. Mas essa é uma tarefa que eu vou proporcionar para você, né? Vou propor para que você faça mais tarde, né? Na sua casa. E aí, isso aqui eu não vou explicar, tá? No momento. Mas, então, comece a ver dessa forma aqui, tá? Comece a exercitar essa imaginação. Escreva aí, né? Imagine a situação, porque desta forma você já começa a ver os números como símbolos que representam alguma coisa, no caso aqui quantidade, né? Isso vai te ajudar lá na frente com exercícios como proporção, fração, MMC. Vai ajudar até MMC? Vai ajudar sim. Equação, né? E depois, lógico, geometria e por aí vai. Tá? O nosso foco aqui agora vai ser aritmética, a gente depois vai passar para álgebra e etc, etc. Bom, legal. Então a gente colocou aqui essas coisas. E aí, legal, só que você representou em imagens. Como que a gente vai fazer isso agora para número, né? Como que eu vou trazer isso para número? Ora, então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui que a gente tem o número 19, certo? Bom, se a gente pegar pela palavra, como que a gente escreve? É 19, certo? Desmembrando aqui, a gente tem 10 e 9. Tá, beleza. Gabriel, tá muito óbvio. Calma. Já falei lá atrás como é que funciona, né? Esse aqui é nosso esquema aqui. Então, aguenta um pouquinho aí. Então, vamos lá. Você tem 19. Bom, tá aqui. 19 10 é 9. 10, então, com 9. Maravilha. Tá bom. A gente viu lá atrás que esse 10, que a gente tem tudo aqui são unidades, certo? Aqui são 19 unidades, vamos colocar assim. Então são 10 unidades mais 9 unidades. Ou seja, 10 bolinhas mais 9 bolinhas. O que a gente já viu lá atrás, e você ainda teve dúvida, pode voltar tranquilo, que 10 unidades representam uma dezena. A gente pode colocar dessa forma, ou seja, 10 bolinhas lá, só vira uma caixinha. Tem várias bolinhas aqui, tal, e aí vira uma caixinha. E aqui a gente tem 9 unidades. Continua sendo 9 unidades, né? A gente não consegue agrupar em algo maior. Alguém mais avançado pode dizer, Gabriel, tem como colocar na forma decimal. Vamos deixar isso de lado, completamente de lado, tá? Isso aqui é a nossa aula inicial. Então, eu tenho aqui uma dezena mais 9 unidades. Uma dezena equivale a 10 unidades mais 9 unidades. Então a gente tem aqui 19 unidades. A gente vai somar 1 com 9 aqui, porque aqui a gente está falando de dezenas e aqui a gente está falando de unidades. São símbolos diferentes, né? Eles comunicam coisas um pouco diferentes. Então a gente, para colocar na mesma linguagem, para fazer a soma adequada, a gente vai colocar na mesma linguagem. Então aqui são 10 unidades, com 9 unidades tem 19 unidades, né? Então, alguém é mesmo que falar, por exemplo, vou somar 10 laranjas e 9 bananas, e aí eu tenho o que no final? Você vai falar, bom, 10 bananas e 9 laranjas, né? Não tem como agrupar numa mesma categoria, são categorias diferentes. Então aqui a gente tem 10 unidades mais 9 unidades, 19 unidades. Ou a gente pode colocar, né, como a gente já fez lá atrás, uma dezena mais 9 unidades. Bom, Gabriel, você tá, né, eu tô vendo que você você escreveu de uma forma, aí você escreveu de outra, você repetiu o que você colocou lá em cima e depois você repetiu de novo, né, o que você fez aqui. Isso, exatamente, essa é a ideia, para que pela repetição você fixe os conceitos, né, não pela decoreba, mas você escrevendo na medida em que vai tentando entender, os conceitos vão ficando mais fixos, né? Isso também te ajuda a te dar mais flexibilidade no seu entendimento. Que grande parte da matemática, grande parte
do sucesso, né? Grande parte do segredo do sucesso na matemática é ter esse pensamento flexível, é você poder ir e voltar nos conceitos, né? Torna-se elástico, flexível, como você quiser chamar. Bom, então aqui você tem esse primeiro exercício. Vamos para um outro agora, que é... Opa, tava aqui. Tô com minha colinha aqui, né? Que eu montei minha estrutura de aula. Vamos lá colocar agora o 32. Coloquei a linha bastante fina. Vamos lá. Então aqui a gente tem 32. Beleza. Bom, o 32 significa o que eu tô falando, né? 32 o quê? Bom, ninguém falou se era banana, se era laranja. Ninguém falou se é um creme hidratante. Tô falando de coisa que eu tô vendo na minha frente. Creme hidratante. De mouse. Bom, então são 32 unidades, né? No geral. Unidades de qualquer coisa. Bom, eu tenho 32 unidades. Inclusive, só uma curiosidade aqui. Com 32 unidades, a gente está dizendo o seguinte. Unidade vem de 1, né? Ou seja, 32 vezes... né? O 32 vezes 1, né? 1 unidade. Ou seja, 32 vezes um objeto. Vamos colocar assim, um objeto. Que nos dará, então, 32 objetos. Que a gente vai chamar depois de unidades, né? E daí que vem a unidade, ou seja, 32 uma coisa. Tá? Então, aqui, 32 unidades. Do mesmo modo, isso aqui é legal, esse conceito também que eu apresentei agora, é interessante de você fixar, de você exercitar, porque na medida em que você traz para as outras coisas, você consegue repetir o mesmo padrão. Do que eu estou falando? Por exemplo, se alguém falar assim, eu quero 2 dúzias de ovos. 2 dúzias. Tá legal. Mas o que significa dúzias? É que do mesmo jeito que a gente questionou unidade, né? O que é unidade? A gente também agora vai questionar. Bom, mas tá bom, mas o que é uma dúzia, né? Bom, dúzia vem de 12. Então, aqui a gente tá falando de 12. Ou seja, nós temos aqui, então, 2 dúzias de ovos, 2 vezes 12. E aí depois, lá pra frente, quando você aprender a multiplicação certinho, você vai fazer a conta e verificar que vai dar 24. Né? 24, o que aqui? Aqui não serão unidades, porque tá falando de ovo, né? Então são 24 ovos. Perfeito. Bom, beleza. Já me enrolei bastante aqui, né? Legal. Agora a gente vai resolver isso aqui. Tá. Vamos desmembrar isso. O que são 32 unidades? Veja pela palavra 32, né? Ter 32 você tem 30 mais 2. Você pode ver dessa forma também. 32 unidades. Então você tem 30 aqui, 30 unidades, mais 2 unidades. A gente já viu lá atrás que a gente pode agrupar isso aqui, não é? Ou seja, a gente não tem 3 dezenas aqui? A gente até pode colocar, do mesmo modo que a gente olhou a unidade e viu 32 vezes 1, a gente pode falar que 3 dezenas é 3 vezes 10. Bom, então a gente tem aqui 3 dezenas, né? Vamos colocar dessa forma assim, mais 2 unidades. Não é isso? Beleza. A gente reescreve aqui, então, 30 unidades mais 2 unidades. Nós temos, então, 32 unidades, que é igual a 3 dezenas, né? Mais 2 unidades. Maravilha, é isso. Bom, bem simples, né? Bem básico, mas se vê que a gente pode extrair muita conversa em cima disso aqui, a gente pode extrair muita reflexão mesmo. A matemática envolve bastante reflexão e eu recomendo bastante que vocês, né, estou falando como um indivíduo, que você reflita mesmo sobre o que a gente apresentou aqui, para que você ganhe essa flexibilidade e essa inteligência. Então, para casa, agora eu quero o seguinte. Do mesmo modo como eu fiz aquele exercício das unidades, né? Uma unidade. Aqui,
2 unidades. Eu gostaria que você fizesse esse agrupamento. Como a gente fez... Opa, desculpa. Certo. Aqui. Vamos colocar melhor aqui. Pronto. Eu gostaria que você aí fizesse isso aqui, só que aplicado para centenas. Tá? Então aqui a gente fez aquela nuvenzinha deu uma centena, a gente depois desmembrou falando que são 10 dezenas e que, portanto, são 100 unidades. Aí eu quero que você vá colocando mais centenas aí na história e vá aumentando até chegar nas famigeradas 10 centenas. E o que isso vai virar, né? Porque depois você vai poder agrupar isso aqui. E o que isso aqui vai virar depois? Bom, é um bom exercício. Esse é o primeiro. O segundo que eu queria que você fizesse é basicamente aquele exercício lá, como eu fiz o 19, como eu fiz o 32, eu queria que você desmembrasse também para esses seguintes números. Vou colocar aqui o 17, né? Vou colocar 17 unidades até para facilitar aí. Vou colocar 205 unidades. Vou colocar aqui 44 unidades. E eu vou colocar então também 888 unidades. Tá? Vou também colocar o seguinte, vou fazer até esse é o outro exercício, né? E o outro exercício vai ser fazer um processo inverso do que a gente combinou aqui, que é, vou falar para você, uma centena mais 2 dezenas mais 9 unidades, isso é igual ao quê? Né? O outro vou colocar 7 centenas mais 7 dezenas mais 6 unidades dá o quê? É isso. E por fim eu vou colocar um outro desafiozinho que é um M. O que será M, hein? Mais uma dezena mais 5 unidades. Vai dar o quê? Por último, eu vou colocar esse aqui, ó. Tá? 3 centenas mais 3 unidades dará o quê? E aí pratica bastante, pega outros números também, vai desmembrando, vai fazendo os exercícios. Compartilhe nos comentários se tiver alguma dificuldade, se quiser entender, tiver alguma dúvida. Até mesmo se quiser compartilhar as soluções na medida em que vai encontrando, né? Se você quiser levar isso aqui bastante a sério. Eu sei que é muito pouca gente que vai levar isso aqui a sério, que vai querer fazer os exercícios e tal, porque, isso aqui é muito básico, isso aqui é muito bobinho, como é que alguém coloca um vídeo desse no YouTube e tal? Mas prometo que se você quiser realmente entender, estiver tendo dificuldades com matemática, isso aqui vai mudar bastante a sua mente. Então é isso, meu amigo. Espero que eu tenha ajudado, meu amigo, minha amiga. Espero que eu tenha ajudado. Grande abraço e valeu!